This conference will now be recorded. Pronto, caros colegas, vamos então dar início à nossa sessão de trabalho. Portanto, estamos a falar de uma conferência através de uma plataforma à distância, portanto, uma sessão de esclarecimento online. Esta sessão de esclarecimento, portanto, conta com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados e também do Núcleo Empresarial da região de Bragança, que solicitou à Ordem dos Contabilistas ativa, e pessoalmente, e também em nome do colega Rui Costa, agradecemos o convite que nos foi endereçado de fazermos nós esta apresentação, de forma a podermos também partilhar todas as questões que se vão falando, sendo que desde já faço nota que é tanta alteração legislativa que tem acontecido desde esta situação de Covid, que é de facto difícil acompanhar diariamente tudo aquilo que tem sido divulgado. Nós fizemos uma apresentação um bocado mais dirigida à ótica empresarial do que propriamente aos contabilistas, embora sejam matérias que sejam transversais para ambos os ramos de atividade, mas a ideia é termos então numa perspectiva prática, incisiva, não só a flexibilidade das medidas de obrigações fiscais e contributivas, mas um plano de apresentação um bocadinho mais alargado. Portanto, ainda não me apresentei, o meu nome é António Dias, vou ser eu a dar início então à nossa apresentação, sendo que o colega Rui Costa é também um dos oradores convidados para esta mesma sessão. Vamos ter no final da nossa apresentação um espaço para debate e para dúvidas, sendo que é preciso gerir toda essa participação. Portanto, se quem tiver dúvidas, agradecíamos que a colega Paula Francisco irá tomando nota, agradecíamos que se fossem inscrevendo nessa ferramenta que está aí, que é o bate-papo, onde encontram um balãozinho, onde é nessa figura de um balãozinho, que se inscrevam para participar, que é para depois podermos então dar a voz, dar a palavra para uma ordem sequencial e assim ser muito mais gerível toda esta sessão. Pronto, o que é que nós vamos ver ao longo do dia? Ao longo desta sessão. Vamos ver então, os temas será o apoio extraordinário à manutenção. Deixem-me só dar aqui um jeito, tenho aqui coisas abertas a mais, já não consigo ver nada. Vamos então falar sobre o apoio extraordinário às empresas em consequente da pandemia do Covid. Desculpem lá, que isto afinal está. Desde a situação de redução temporária do período normal de trabalho, bem como a suspensão do próprio contrato de trabalho, esclarecer algumas dúvidas pertinentes sobre estas questões. Vamos também referir-nos ao incentivo financeiro extraordinário, ao apoio à normalização da atividade empresarial, à isenção temporária de pagamento de contribuições para a segurança social e ainda ao apoio aos trabalhadores independentes, desculpem, mais uma vez isto bloqueou, ao apoio aos trabalhadores independentes, aos sócios gerentes e órgãos estatutários. Vamos referir também os prazos de envio dos vários requerimentos à Segurança Social, referiremos-nos também ao deferimento das obrigações declarativas e de pagamentos, ao regime excepcional e temporário de pagamento de rendas, também tem originado várias questões e é transversal não só às empresas, mas também a todas as pessoas, e uma medida recente, publicada no último domingo ou segunda-feira, sobre os incentivos à adaptação das microempresas ao contexto Covid-19, sendo que esta medida em particular foi publicada, mas ainda não foi publicada a portaria que faz a sua regulamentação. De qualquer maneira, apresentamos aqui os principais highlights, no fundo, as principais notas desse mesmo apoio. Começando então, apoio extraordinário à manutenção das... António, desculpa, deixa-me interromper-te. António, desculpa. É Rui Costa, colegas e seus empresários. Eu interrompi aqui o colega António Dias, só para me apresentar também, como já fez o António, e dizer-vos que nós, nesta tentativa, é vermos aqui uma perspectiva prática e que seja participativa, visto que quem requeriu ou sugeriu à ordem ter sido o NERBA e os seus associados neste caso. Temos a presença de muitos colegas nossos e sejam bem-vindos e aos quais especialmente também cumprimento e esperamos aqui de uma forma muito pragmática e muito simples tentar traduzir, é impossível ser tudo o que seja da legislação que nós temos até hoje, que
que tem sido imensa, mas pelo menos de uma forma prática e resumida, aquilo a que temos que estar atentos num contexto atual, exatamente hoje, no dia 5 de maio. Vamos fazer isto um bocadinho interativo, tanto eu como o António vamos intervindo nesta apresentação, para não se tornar também muito maçudo, nem para vocês, nem para nós. António, força e desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Isto é giro, parece aqueles diretos de televisão em que se vai passando a palavra, tem a sua piada. Bem, apoio extraordinário à manutenção, no fundo, dos contratos de trabalho, portanto, no âmbito logo de todas as medidas iniciais no âmbito da pandemia, e que, no fundo, são tratadas como o layoff simplificado. No fundo, são duas medidas alternativas e diferentes, embora dentro do mesmo contexto, que é, por um lado, a redução temporária do período normal de trabalho, bem como, em alternativa, a suspensão do próprio contrato de trabalho. Estas medidas visam, naturalmente, manter a situação empregadora e são destinadas a dois tipos de entidades. Por um lado, entidades empregadoras. Estamos aqui a falar desde sociedades, profissionais unipessoais, portanto, sobre qualquer forma societária, sendo sociedade unipessoal, limitada, anónima, ou o que seja, cooperativas, fundações, associações, portanto, no fundo, todas as figuras que existem dentro do nosso Código das Sociedades, mas também é aplicável a trabalhadores independentes, desde que eles próprios sejam também entidades empregadoras. Esta medida, bem na sequência de determinações, naturalmente, do Governo, se determinações essas que podem envolver, pedimos aos colegas que tiverem os micros ligados para desligarem, para não haver estas interferências, faz favor. Portanto, esta situação era no âmbito da crise empresarial proveniente então do Covid-19 e da pandemia, e pode ter origem em decretos do próprio Governo ou leis que determinaram o encerramento total ou, noutras das vezes, o encerramento parcial de determinados estabelecimentos. Estabelecimentos esses, que são no fundo aqueles que está prevista esta situação de crise e de encerramento total, foi prevista não só no decreto 2A de 2020, mas também por determinações administrativas e legislativas, por exemplo, o caso do OVAR, ou todo aquele encerramento, bem como lei da proteção civil e lei de bases da saúde. E este tipo de entidades que aparecem então constantes nestes diplomas estão em situação de encerramento compulsivo, determinado por parte do Governo, e podem então aderir a este tipo de situações. Mas não acontece só nestas. Acontece também nas situações em que há uma paragem total ou parcial da empresa ou do estabelecimento, dos vários estabelecimentos dessa mesma empresa, que resulte por via ter sido interrompida a cadeia de abastecimento ou por haver uma suspensão ou cancelamento de encomendas. E também é aplicável às entidades que, embora possam não ter encerrado, tiveram uma quebra acentuada na sua faturação de pelo menos 40%, sendo que vamos perceber mais à frente como é que se calculam estes 40%, mas pronto, 40% de quebra na sua faturação num período de 30 dias anteriores ao pedido do apoio junto dos serviços da Segurança Social. Por regra, estes apoios, portanto, vamos resumir já e dizer, portanto, esta situação de layoff simplificado, por regra, eles só podem ser submetidos aos serviços da Segurança Social com data posterior ou desde 26 de março de 2020. Porém, esta data tem dado alguma confusão nas redes sociais e também noutros fóruns. Esta data tem algumas exceções. Portanto, no fundo, a data é adequada ao momento em que, por normativo legal, as empresas se viram obrigadas a encerrar. Portanto, em situações em situações em que se verificou a necessidade de confinamento obrigatório por parte de doentes ou de infectados, esta data... Por que é que não respondes, não procuras as coisas antes de responder estupidamente? Caríssimo, se pudessem cortar o som dos que não estão a falar, agradecíamos. Portanto, se são situações motivadas por confinamento obrigatório de doentes ou de infectados, então esta data será 22 de março. Se o encerramento ou a paragem da atividade se deveu a situações que constam na Lei de Bases da Proteção Civil e na Lei de Bases de Saúde, por exemplo, os dentistas, por exemplo, a situação do OVAR, também cai aqui, será desde 16 de março, ou então até dia 30, ou do dia 17 ao dia 2 de abril, consoante as situações.
Nas restantes situações de exceção, são aquelas que foram publicadas na Portaria 71A, que veio, no fundo, atualizar este mesmo diploma, e aplicam-se a 16 de março nessas situações. Portanto, mas isto são as exceções, sendo que a data normal, então, para dar início a este tipo de apoios, depois no que toca à redução e à suspensão do contrato de trabalho, será então 26. Parece que bloqueou a câmara do Dr. António Dias. De facto. De março, como visto. Uma das questões que se põe é se esta suspensão no ano que se passou. Estão a ouvir? Houve aqui houve uns cortes. Estou sim? A sua câmera e o seu som ficou Ok, mas já me estão a ouvir agora, Paula? Agora sim. Eu se calhar ia aproveitar para pedir a algumas pessoas e agora o som que já se consegue ouvir? desligassem. Sim, doutora. O seu som já se consegue ouvir. Eu ia só se calhar pedir a algumas pessoas que desligassem as câmaras, porque às vezes isso faz alguma interferência e pode ser o caso. Está bem? Obrigada. E agora estão a ouvir bem todos? Bem. Estão a ouvir? Pronto, estamos aqui a falar das situações de exceção, mas pronto, basicamente será 26 de março. E notem também que as atividades em que o comércio e a prestação de serviços, embora os estabelecimentos pudessem estar abertos ao público, não foram determinados em seu encerramento, elas também, esta suspensão de atividade, também é equiparada a encerramento total ou parcial da empresa em algumas situações. Sendo que essas situações é quando se verificar no que toca aos bens de primeira necessidade, portanto, que essas empresas não podiam encerrar no âmbito da legislação que estava publicada, mas que também tiveram, no fundo, a sua atividade reduzida e então aplica-se a atividades que não constem nesse tal anexo 2, nesse tal anexo do comércio ao retalho, não suspensos, bens de primeira necessidade, mas também são aplicáveis então a essas empresas. A mesma coisa para atividades de prestação de serviço em estabelecimentos que, embora abertos ao público, tinham também a sua atividade suspensa e não se encontravam propriamente referidos no anexo 2, também podem beneficiar, bem como certas situações de restauração e similares, em que, embora pudessem estar abertos ao público, embora tivessem que estar encerrados ao público, as suas atividades se encontravam suspensas e, portanto, também caem neste conceito de suspensão de atividade e também podem, então, beneficiar das duas medidas que temos vindo a falar do layoff simplificado. Esta suspensão de atividades no comércio a retalho, que no fundo mantiveram a sua atividade, mas apenas para situações de entrega ao domicílio ou de bens porta a porta ou através de postigo, também se aplica. Também se aplica a atividades de restauração e similares, que se mantiveram, no fundo, abertos ao público, embora, porque os seus titulares assim decidiram, mas para efeitos exclusivos de confecção e de, no fundo, o consumo ser à distância. Portanto, em situações de catering, no fundo. Portanto, nessa situação, desde que a atividade se encontre de tal forma limitada em que seja necessário, por parte da avaliação dos respectivos empresários, que implica a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução do período normal de trabalho, pode também ser aplicável a essas entidades, embora se tivessem mantido em elaboração. Uma nota também para a hotelaria e para o setor hoteleiro. E a pergunta é se o cancelamento de reservas também por si só pode constituir ou não um indicador de crise empresarial. Pode. O cancelamento de reservas está incluído neste mesmo conceito de paragem total ou parcial e naturalmente que isto também havia naturalmente em situações deste género, muitas das vezes situações de interrupção de cadeias de abastecimento, bem como de suspensão de cancelamento de encomendas. Tudo isto são indicadores então que permitem atingir o desiderato,
seja o caso do layoff simplificado. Estas situações não são cumulativas, mas sim alternativas. Portanto, basta que se comprove o cancelamento, de encomendas ou de reservas, que para se poder beneficiar não é necessário que cumulativamente se verifique também a interrupção de cadeias de abastecimento ou qualquer outra situação. Portanto, no fundo, para ser prático, e ir de encontro às perguntas que me têm vindo a ser colocadas, as empresas podem estar em mais do que uma situação. Ou seja, eu posso ter uma empresa com vários estabelecimentos, alguns estarem encerrados, outros não estarem. Eu posso também ter situações em que no mesmo estabelecimento, em vários estabelecimentos, uns estão encerrados e outros estão em regime de redução de tempo de abertura ao público. Portanto, pode haver estas situações em simultâneos para a mesma empresa. Portanto, uma empresa também pode ter no mesmo estabelecimento trabalhadores aos quais aplicou a redução do horário do trabalho e a outros ao qual aplicou a suspensão do próprio contrato. Portanto, não tem que ser a mesma medida para o conjunto de todos os trabalhadores. Pode haver situações, portanto, a mesma empresa no mesmo estabelecimento ter as duas situações. Redução do horário de trabalho, com suspensão do contrato, e outros estarem então na situação mesmo de redução do contrato de trabalho. Outra nota, outra dúvida que também bastantes vezes colocada. A mesma empresa pode também ela própria beneficiar em simultâneo deste apoio com outros apoios que iremos ver ao longo da nossa sessão de hoje. Como é que é aferida a tal quebra de faturação dos 40%? Isto deu alguma confusão também de interpretação. Estamos em crer, as próprias leis, muitas delas originaram alguma dificuldade de interpretação. Estamos a crer que esta interpretação será mais ou menos consensual hoje, está mais ou menos fechada, ou seja, esta quebra de faturação de 40% que se tem que verificar nos 30 dias imediatamente anteriores ao pedido, resulta então do confronto da faturação desse mês com a média mensal dos 2 meses anteriores a esse período, ou, em alternativa, ao período homólogo do ano anterior, março de 2020, março de 2019. Mas também pode haver situações de entidades que ainda não têm toda esta informação, porque iniciaram a sua atividade há pouco tempo, e nesse caso então, para quem tem iniciado a atividade há menos de 12 meses, será comparar o valor desse mês com a média do período em que ela esteve em trabalho. Portanto, dando um exemplo prático, se o pedido é entregue a 30 de março, temos que comparar a faturação que existiu durante o mês anterior, ou seja, 29 de fevereiro e 29 de março de 2020, e compará-la com, das duas uma, ou dezembro de 2019 a janeiro de 2020, ou então com o período homólogo do ano anterior, 29 de fevereiro a 29 de março. Se a entidade ainda não tiver constituição há 12 meses, este mesmo período seria então comparado com a média dos meses em que esteve em atividade e daí resulta então essa quebra de faturação de 40%. Que será este o caso agora, deste exemplo. Portanto, o pedido neste exemplo é feito a 30 de março, a empresa só está em atividade desde 1 de setembro de 2019, então teríamos que comparar a faturação que ocorreu entre 29 de fevereiro e 29 de março de 2020 com a média da faturação mensal que existiu desde o início da sua atividade até ao dia 28 de fevereiro de 2020. E como é que são contados os 30 dias? Portanto, não é só a questão dos 40%, é também a questão dos 30 dias. Este período de 30 dias é contado em dias corridos e também não precisa ser um mês completo, não precisa ser do dia 1 ao dia 30, não, pode ser para um requerimento entregue a 15 de abril, o período de 30 dias corresponde naturalmente ao dia 16 de março até ao dia 14 de abril desse mesmo exercício. E como é que se requerem os apoios? Sempre através de um requerimento próprio, um requerimento que é entregue da Segurança Social, através da aplicação Segurança Social Direta. Estão lá várias instruções, logo na entrada do próprio site. Mas pronto, opção perfil, opção documentos, procura-se o documento certo, é um formulário que tem que ser preenchido. Este apoio é um apoio com uma base mensal, sendo que pode ser prorrogado através de requerimento também, não é automática a prorrogação. Há um outro requerimento para prorrogar essa mesma solicitação. Para além do preenchimento dos modelos online,
têm também que fazer juntar uma lista com o nome dos trabalhadores que são abrangidos pela cada uma da disposição, ou redução do seu período de trabalho, ou então o próprio a atividade total, sendo que para isso há um ficheiro Excel, o modelo também consta na própria Segurança Social. Este ficheiro de Excel, no fundo, apresenta o nome dos trabalhadores, bem como o número sobre o qual eles estão inscritos na Segurança Social. Notem que não é necessário juntar mais nenhum documento para além da lista dos trabalhadores. Porém, a legislação diz que, em alguns casos, é necessária uma declaração da própria entidade empregadora ou do contabilista certificado, e às vezes ambas, só que esta declaração não é nada, não é nenhum documento adicional. Estas declarações são cumpridas no próprio requerimento através do assinalar de um determinado campo, em que se põe lá a cruzinha no sítio certo e que, no fundo, é isso que cumpre estas mesmas declarações e que, no fundo, confirmam que o empregador assume que houve redução na sua atividade, ou mais de 40%, e que o próprio contabilista assim também o faz, sendo que um é no campo 3 do requerimento, a entidade empregadora, e o contabilista certificado é no campo 4 desse mesmo requerimento. Notem também, para evitar problemas, sabemos que houve algumas situações relacionadas com a Segurança Social no que toca ao IBAN. Naturalmente que muitas das entidades, ou quase todas as entidades empregadoras, já teriam o seu IBAN registado junto da Segurança Social. De qualquer maneira, devem confirmá-lo para evitar que existam faltas de pagamentos e que a responsabilidade seja essa mesmo, não estar o IBAN devidamente certificado no site da Segurança Social. Vou agora passar ao colega Rui Costa, que para não ser só eu, agora passo ao Rui Costa. Não é que estejamos cansados de te ouvir, António. Muito obrigado, muito obrigado. E, portanto, chegados aqui, e esta é uma pergunta que tem vindo a ser muito recorrente e começa, infelizmente, a assustar muitos de nós, que é necessário ter a situação contributiva e tributária regularizada. Claro que sim, é necessário, com exceção de dívidas contraídas no mês de março. O que é que isto significa? Se existissem dívidas anteriores ao mês de março deste ano, não estariam as empresas em condições de poder solicitar este tipo de apoios. A partir de março existe sim poderá haver essa possibilidade. Deixar nota também que as FAQs da AT, na interpretação da lei 10F, é muito explícita quando diz também, neste caso, no recorrendo aos apoios, se a suspensão ao abrigo do regime excepcional dá lugar à situação tributária regularizada. Não, não dá. Portanto, a situação tributária regularizada, da forma como está prevista, tem as condições específicas para que assim aconteça. Temos que falar também, a seguir, no empregador, se poderá ou não proceder a despedimentos, e despedimentos por razões objetivas. É claro que não pode. A empresa, quando está dentro do período do apoio e nos 60 dias seguintes, não pode fazer cessar contratos de trabalho. E cessar contratos de trabalho, neste caso, referimos às razões objetivas. Como nós vamos ver a seguir, nós vamos ter exceções a esta situação e por outros motivos. Mas a regra é que não, durante os apoios e nos 60 dias seguintes. E em caso do não cumprimento desta situação, portanto, o que é que vai acontecer? Nós a seguir vemos que se a entidade empregadora não cumprir, e o que está preceptuado na lei 10G, terá que restituir ou pagar ao Instituto da Segurança Social ou ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, caso tenha recebido um ou outro apoio, que falaremos também a seguir, a totalidade desses benefícios dos trabalhadores em causa e de todos os outros que estejam ou não abrangidos por estes apoios. Portanto, não pode fazer despedimentos, caso o faça, vai restituir a totalidade do apoio e não só o apoio referente ao possível trabalhador que tenha sido despedido. Vemos a seguir o que é que não é permitido à entidade empregadora. E, de facto, não é permitido o despedimento, exceto o facto imputável ao trabalhador. Logicamente, se nós temos um trabalhador que, desculpem a expressão, mas se pedir muito para ser despedido, é lógico que sim, é por iniciativa do trabalhador e aí não há qualquer penalidade para a entidade. O não cumprimento também das obrigações
retributivas ou das obrigações legais, fiscais ou contributivas, é algo que também não é permitido durante o período do apoio. A distribuição de lucros e levantamentos por conta. Esta é outra das não premissas, portanto, que nós temos nas obrigações enquanto estamos durante o período do apoio a que nós solicitamos. A seguir nós vamos ver também que não é permitido o incumprimento imputável ao empregador das obrigações assumidas nos prazos estabelecidos. A prestação de falsas declarações, e esta, se calhar, a mais sugestionada pelos empresários, é se o trabalhador pode prestar trabalho à empresa se estiver numa situação de suspensão ou redução do contrato de trabalho. Não pode. O trabalhador está numa situação de suspensão do contrato de trabalho, não pode prestar serviços à entidade. Nem se estiver numa situação de redução do contrato de trabalho. Não pode, para lá desse período normal do trabalho, da redução, não pode prestar esse tipo de apoios. A empresa, se está numa condição de suspensão, não pode, logicamente, como funcionário, ir prestar serviços à empresa. Há empresas que se mantêm em funcionamento, sim, existem. Existem, mas aqui, se o sócio-gerente que está excluído deste tipo de apoio ao pagamento de remunerações, poderá este sim poder fazer qualquer tipo de serviço na empresa. Este apoio é o quê? É um apoio que está direcionado exclusivamente ao pagamento de remunerações. Portanto, quer seja pela redução ou pela suspensão do contrato de trabalho, destina-se este apoio a pagar ou ajudar a empresa a manter o posto de trabalho e a suportar a remuneração que o trabalhador vai ter. Este apoio, tal como os outros, tem a duração de um mês e é renovável mensalmente até ao máximo 3 meses, naquelas condições em que o António nos falou também atrás, nos requerimentos que nós fazemos à comunicação social. As dúvidas que vão surgindo agora têm a ver com os números e estamos num período, eu espero que os empresários, os caros colegas que estão a ouvir, que tenham estas situações. A Segurança Social começou a despachar estes processos, felizmente, não tem sido ao longo de todo o país, os procedimentos não têm sido muito iguais, mas certo é que estão a haver os pagamentos. Existem empresas que já têm alguns pagamentos e que muito ajudaram neste período para poderem suportar as remunerações, que é a obrigação que têm agora, e esperemos que dentro de dias fique tudo regularizado. Temos agora um novo mês. Este novo mês esperemos que corra um bocadinho melhor com a experiência do anterior e com que toda aquela submissão da documentação a que nós todos estivemos sujeitos. Portanto, como é que nós vamos calcular este apoio? Vamos separar aqui, vamos analisar separado primeiro pela suspensão do contrato de trabalho e a seguir pela redução. No caso da suspensão do contrato de trabalho, o apoio da Segurança Social é 70% de 2/3 da retribuição normal líquida de cada trabalhador. E depois tem aqui um limite de 1.333,50 euros por trabalhador. Isto tem a ver, como nós vamos ver depois, com o valor máximo, que são as 3 remunerações mínimas nacionais, que será o limite máximo de remuneração que a Segurança Social suporta. Como é que se fazem estes cálculos? Temos aqui um exemplo. Um trabalhador que tenha um salário de 960 euros, o empregador tem direito a receber um apoio de 70% de 2/3 dos 960 euros, ou seja, neste caso, 448,50. Como é que nós chegamos lá? Aos 960 euros, temos os 2/3, que serão 640 euros. Dos 640 euros, 70% desse valor, que são os 448,50 euros, será o valor que a Segurança Social irá transferir para o empregador para ajudar a pagar os 640 euros ao funcionário. O restante da diferença dos 448,50 para os 640 euros, neste caso 192 euros, será os 30% que suportará a entidade patronal a cargo dela da remuneração do trabalhador. E quanto é que o trabalhador vai receber? Que era isto que nós estávamos a ver. A seguir, vemos que o trabalhador, independentemente, se verificar pela redução ou suspensão, vai receber os 2/3 da retribuição normal líquida. Mas estes 2/3 têm um limite mínimo, que é o valor da remuneração mínima nacional, mínima mensal garantida. E, portanto, independentemente do valor, será o mais elevado, ou os 2/3, no caso anterior eram 640 euros, eram superiores aos 635, que é a remuneração mínima nacional, o trabalhador receberia os 640. Caso os 2/3 sejam inferiores à remuneração mínima nacional, este será o valor mais elevado. O trabalhador receberá a retribuição mínima nacional, que serão os 635.
E do que compõe esta retribuição? O que é que são consideradas as prestações remuneratórias normalmente declaradas para a Segurança Social? Só entram estes valores. Portanto, são os valores da remuneração base, dos prémios mensais e subsídios regulares mensais. Podem existir outro tipo de componentes no recibo, um prémio extraordinário, um prémio à produtividade, outro tipo de compensação, que, como não tem um caráter normal e regular, não entra em linha de conta para o cálculo deste apoio com a Segurança Social. E nós, como é que calculamos esta compensação do trabalho? Os tais 2/3 com o mínimo da retribuição mínima garantida e cá está com o máximo, aquilo que eu falei há pouco, com o máximo do triplo da remuneração mínima mensal garantida dos 1.905. Que é as 3 vezes os 635 euros da retribuição mínima, e este valor dos 1.905 podem ter um limite máximo de apoio dos 1.333,50, que era o que estava nos slides anteriores, que são os 70% deste valor, dos 1.905. Nós temos para nos auxiliar a todas estas simulações, no site da Segurança Social Direta temos um campo, portanto, e que está aqui neste dispositivo, portanto, onde nós podemos fazer a simulação dos valores a pagar e está, penso, também em várias legislação. Isto para efeitos da suspensão. Agora, vendo para a redução do período normal de trabalho, isto é calculado em proporção das horas de trabalho. Isto, como o próprio nome diz, portanto, se o trabalhador estiver a trabalhar, em vez das 40 horas, 10, 15 ou 20 ou 30 horas, em vez das 40, a retribuição que ele terá a componente normal da retribuição mensal pelo trabalho efetuado e pelo trabalho que deixa de efetuar, terá um componente dos 2/3 dessa diferença, onde se mantém aqui o apoio dos 70% da Segurança Social a essa diferença. Um exemplo, se o trabalhador trabalhar se é 50%, terá 50% da retribuição normal, mais 2/3 dos outros 50%, mantendo sempre a regra da retribuição mínima nacional. E estes 2/3 sempre proporcionais, logicamente. A entidade aqui, empregadora, quer pagar mais ao trabalhador para além deste limite? Claro que sim, pode pagar. Aquilo que eu disse atrás. Se o trabalhador tem direitos, seja por adquiridos, seja por prémios, a empresa pode sempre pagar mais do que aqueles 1.905, que é o limite máximo para o apoio, não o limite máximo que o trabalhador poderá receber. Isso era muito bom que nós tivéssemos, principalmente aqui no nosso distrito de Bragança, muitas retribuições acima deste valor, que infelizmente não é o caso. Estes valores que nós temos aqui estão sujeitos a descontos, sim, quer para IRS, quer para contribuições da Segurança Social. Aqui existe uma divisão. Portanto, todos estes são considerados rendimentos e, para efeitos de IRS, existe a respectiva retenção e a respectiva declaração do IRS sobre as retribuições. Em relação à Segurança Social, existe a isenção dos pagamentos das contribuições para a Segurança Social, mantendo-se sempre a cotização, porque a cotização, os 11% relativa a cada trabalhador, é um componente da prestação que diz respeito ao trabalhador e conta para fins futuros, nomeadamente seria muito penalizado para efeitos da sua aposentação ou qualquer outro tipo de regalia social que ele pudesse ter. A seguir, em relação às férias, que é outra das questões que tem vindo a ser muito questionada. Portanto, se é possível gozar férias, é claro que sim. Portanto, não se prejudica a marcação ou o gozo de férias, existe na mesma o direito ao pagamento por parte do empregador do subsídio de férias, as condições normais, e esta retribuição, a retribuição que ele terá direito, mais a crescida do subsídio de férias, total ou proporcional, que seja devido. Portanto, não há qualquer problema em que os trabalhadores, durante o período da redução ou da suspensão, possam gozar férias que estejam previamente marcadas. Uma nota que se acrescentou aqui é que, pela lei, a lei do OSA, que vem nos dizer que no período de férias deverá ser fixado o mapa que está previsto no artigo 241 do Código de Trabalho, deveria ser até ao dia 15 de abril de cada ano. Portanto, este ano terá que ser fixado na empresa até 10 dias após o termos do estado de emergência. O estado de emergência terminou no dia 2 de maio, portanto, temos até o dia 12 de maio para nas nossas empresas fixarmos o mapa de férias de cada trabalhador. António.
Pronto, vimos de forma prática, rápida, as principais normas relativas ao chamado layoff simplificado. Vamos agora ver um outro apoio extraordinário, um apoio que é o incentivo financeiro, que no fundo pretende apoiar a normalização da atividade da empresa quando ela acontece. Portanto, é um apoio financeiro extraordinário, que é conceder pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional quando houver a retoma da atividade da empresa. Neste caso, os empregadores que tenham beneficiado, e apenas esses, que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho ou a um plano extraordinário de formação, que não estamos a abordar nesta nossa apresentação, não podíamos falar de tudo, mas por estarem em situação de crise empresarial e então aderiram a estas situações de apoio extraordinário, podem então solicitar este apoio que estamos agora a referir. E quanto é que o empregador vai receber? O empregador terá direito a um valor correspondente à retribuição mínima mensal garantida, aos 635 euros, que será multiplicado pelo número de trabalhadores ao serviço dessa entidade e que foram abrangidos quer pela redução, quer pela suspensão do contrato de trabalho. E este valor será pago de uma só vez à entidade patronal, portanto, ao empregador. Para o efeito, tem que apresentar um requerimento junto, também por sistemas online, naturalmente, junto do Instituto de Emprego e de Formação Profissional, sendo que, para além do requerimento, conforme lá está, é preciso também que isso seja atestado pelo empregador, através de uma declaração em que atesta o facto de ter reduzido a sua atividade e ter beneficiado dos apoios que falamos anteriormente, bem como também a lista dos trabalhadores que foram abrangidos, onde consta também o seu número de segurança social e que deverá ser entregue em formato de Excel. Tratando-se de situações de paragem total ou parcial que resulta da interrupção de cadeias de abastecimento, ou suspensão e cancelamento de encomendas, ou ainda por uma quebra bruta e acentuada de pelo menos 40%, o procedimento é exatamente o mesmo, novamente o requerimento, novamente a declaração do empregador, simplesmente aqui será também apresentada, juntamente com a declaração do empregador, a declaração do contabilista certificado a atestar que de facto se verificaram aquelas mesmas situações, e ao qual se junta também a listagem nominativa dos trabalhadores que beneficiaram então dos apoios que já tínhamos referido. Rui. Ora, a isenção temporária aqui dos pagamentos para contribuições para a Segurança Social. Quem é que pode aceder a esta isenção? São todos os empregadores, portanto, que estejam ao abrigo de qualquer um dos apoios previstos no Decreto-Lei, no 10G, tal famoso de 26 de março, e que veio aqui a seguir ao estado de emergência regular todas estas situações. Os trabalhadores independentes que sejam empregadores e os cônjuges, e durante o período da concessão dos apoios extraordinários têm direito à isenção temporária de pagamento da Segurança Social. Isto é quem pode ter acesso à isenção temporária dos pagamentos da Segurança Social. Como é que se pode aceder a isto? Não necessita de ser requerido, é um reconhecimento oficioso. Terão acesso a este apoio entidades empregadores que beneficiem de qualquer um dos apoios extraordinários referidos, sendo cumulativo um e o outro, e é aplicável durante o período em que a entidade empregadora for beneficiária das medidas, desde que se mantenha a situação contributiva fiscal regularizada. Isto vai nos acompanhando sempre, esta situação de ter a contribuição, a situação contributiva e fiscal regularizada, e daí virem todos estes apoios para o diferimento e a isenção dos pagamentos. A seguir, nos apoios aos trabalhadores independentes, e de uma forma muito rápida, porque grande parte das medidas são muito parecidas com aquilo que nós temos para a generalidade dos empregadores. Portanto, quais é que são as medidas que têm os trabalhadores independentes? Tem dois tipos de medidas: o apoio financeiro extraordinário à redução da atividade económica e o diferimento de pagamento das contribuições. Seus empresários colegas, é o diferimento do pagamento das contribuições, não é a isenção. Porque existe aqui uma confusão com a isenção anterior do pagamento das contribuições e, neste caso é o diferimento do pagamento e não a isenção. O que é preciso? Condições. É estar abrangido exclusivamente pelo regime de trabalhadores independentes. E este é o caso, e não raras situações, em que um trabalhador independente também é ou membro de um órgão estatutário, ou trabalhador por conta de outra, de outra forma. Exclui-lhe a possibilidade de poder recorrer caso tenha um outro tipo de regime. Tem que ser exclusivamente trabalhador independente e não pode ser pensionista.
e ter tido obrigação contributiva de pelo menos 3 meses consecutivos nos 6 meses interpolados, ou 6 meses interpolados já pelo menos 12 meses. Significa que no último ano tem que ter tido pelo menos 3 meses ou 6 interpolados de contribuições. Duas situações. Agora, é estar em situação comprovada de paragem ou haver uma redução dos 40%. Aquilo que nós já falamos atrás, mantendo-se aqui todas as condições de acesso iguais àquelas que nós já falamos. Portanto, aquilo que se considera a paragem total de atividade ou a redução acentuada. Como é que isto se aplica? Ou a quem? Temos aqui uma separação entre o mês de março e o mês de abril. E o mês de março, que já lá vai, e espero que já estejam resolvidas as situações para grande parte daqueles que a voz, direta ou indiretamente, aplica-se a todos. Os que tenham, nos últimos 12 meses, tenham tido obrigação contributiva de pelo menos 3 meses consecutivos. Ou que em abril, nos últimos 12, tenham tido obrigação dos 3 ou dos 6 meses. Portanto, uma situação ou outra e que se encontrem em situação de paragem da atividade ou com a redução dos tais 40%, como nós referimos anteriormente. E quem é que tem direito a esta medida? Esta medida tem direito a esta medida. Quem solicitar o apoio no mês de março, portanto, vemos no slide seguinte, tem direito ao apoio igual com o limite do IAS, dos 438,81. Isto durante o mês de março. No mês de abril temos duas situações. E as situações têm a ver com o quê? Se nas situações em que o valor da remuneração registada é inferior ou superior a 1,5 vezes ao IAS. O IAS dos 438,81 ou 1,5 vezes, que são 658,22. Se tiver um valor registado de retribuições superior a 1,5 vezes, a superior aos 658,22, terão 2/3 desse valor da remuneração registado. Se for inferior, têm direito ao tal limite, do percentual até ao limite dos 438,81. E a quem tem o direito disto? Em que situações? Que vemos a seguir. São situações da quebra abrupta, ou a tal quebra dos 40% da faturação, em que se expressa aqui em termos percentuais, ou a média da base de incidência contributiva dos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao do requerimento. Portanto, nesta situação em que nós temos ainda aqui o direito do adiamento do pagamento das contribuições. Aquilo que eu referi há bocado, o TI tem aqui direito a um adiar do pagamento das contribuições, não é uma isenção. E isto dura como? Vemos no slide seguinte qual é a duração do apoio, como é que o solicitamos. Portanto, é o apoio financeiro do mês, é prorrogável até ao máximo de 6, e o pagamento das contribuições inicia-se no segundo mês posterior à cessão do apoio. O que é que isto significa? Se o apoio termina, por exemplo, em junho, até ao final do segundo mês, agosto, né, que termina depois essa isenção, e depois existem um ano, até ao limite de um ano, para fazer o pagamento o adiamento dos pagamentos que não foram efetuados. Deve-se proceder sempre ao preenchimento do formulário online, na Segurança Social direta, sempre com a opção de apoio extraordinário à redução da atividade económica do trabalhador independente. E agora, os sócios gerentes, António. Pronto, para além dos trabalhadores independentes, também foi uma das críticas iniciais a todos estes apoios do governo, foi que os sócios gerentes e membros de órgãos estatutários, no fundo, não tinham apoios nenhuns, pelo menos no primeiro momento. Então, à semelhança dos trabalhadores independentes, também os membros de órgãos estatutários e os sócios gerentes podem, desde que tenham funções equivalentes à gerência também, podem então solicitar o apoio extraordinário à redução da atividade económica nesta perspectiva dos sócios gerentes, bem como o apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho. Portanto, as situações são as mesmas, redução da atividade ou manutenção do contrato de trabalho. Neste caso em particular, desde que os seus sócios gerentes sejam em simultâneo e tenham em simultâneo um contrato de trabalho subordinado com a entidade e que, naturalmente, esta entidade seja então abrangida pela redução do período normal de trabalho ou dos contratos de trabalho e, naturalmente, a par dos restantes trabalhadores da empresa. Ou seja, não só se aplica aos trabalhadores, mas aos sócios gerentes ou membros de órgãos estatutários com funções equivalentes, desde que tenham um contrato de trabalho, são então, nesta perspectiva, considerados trabalhadores também e têm direito a participar nas mesmas situações de apoio. Para tal, é necessário então que o sócio-gerente da sociedade ou o membro de órgão estatutário de uma associação cooperativa com funções equivalentes não podem ter trabalhadores por conta de outrem ao seu serviço
e, naturalmente, estarem abrangidos pelos regimes de segurança social, exclusivamente na qualidade de membros de órgãos estatutários, e é através daí que eles fazem os seus descontos, no âmbito dessa legislação, que fazem os seus descontos para a segurança social. Para além de tudo isto, tratando-se de sociedades, fundações, associações, cooperativas, onde exercem funções, então, estes membros dos órgãos estatutários, essa entidade não pode ter, no ano anterior, uma faturação superior a 60 mil euros. Isto, naturalmente, que esta faturação foi comunicada através do e-fatura, mas mesmo assim necessita de atestado por parte de contabilista certificado. Também as associações, fundações, associações cooperativas, onde exercem funções em que se verifica uma redução ou uma paragem da atividade ou uma redução abrupta de pelo menos 40% nos 30 dias anteriores, também será aplicado. Têm direito a quê? Estes membros dos órgãos estatutários, sócios e gerentes poderão então, a partir de abril, e só a partir de abril, portanto não houve nada em março para este tipo de situações, podem então pedir um apoio financeiro equivalente à remuneração registada na sua base de incidência contributiva, com limite máximo de um valor do IAS, e nas situações em que o valor da remuneração registada com base na incidência é inferior a 1,5 do IAS. Poderá pedir um apoio equivalente a 2/3 do valor da sua remuneração, com limite máximo do valor da remuneração mínima mensal garantida, nas situações em que a sua remuneração registada é então superior ou igual a 1,5 IAS. Terá também direito, à semelhança dos profissionais independentes, terá também direito ao deferimento do pagamento das contribuições dos meses em que estiver então a usufruir deste mesmo apoio. Este apoio também tem a duração de um mês, com início em abril, prorrogável no máximo até 6 meses. Em princípio, o pagamento, se tudo correr bem, é efetuado a partir do mês seguinte ao da apresentação do requerimento. E como é que se calcula a base contributiva? Tem a ver também com a base contributiva que foi declarada nos meses anteriores, ou seja, a remuneração corresponde à remuneração base declarada em março, referente então ao mês de fevereiro. Não havendo remuneração base no referido mês de fevereiro, será então considerado o valor do indexante dos apoios sociais. Mais uma vez, a obtenção destes mesmos benefícios é através da submissão de formulário junto da Segurança Social Direta. Algumas notas importantes é que este regime de apoio extraordinário concedido aos sócios gerentes e aos sócios, os membros de órgãos estatutários, não é acumulável, no fundo, com o layoff simplificado. Ou seja, ele é apenas concedido quando não existirem trabalhadores por conta de outrem ao seu serviço. E também não pode ser atribuído este apoio extraordinário à redução da atividade económica, também não é acumulável com outros apoios, que não estamos a falar nesta apresentação, que tem a ver com os apoios excepcional à família. Também não será acumulável. Portanto, numa situação em que possa beneficiar do apoio excepcional à família, não poderá beneficiar deste ou vice-versa. Isto para esclarecer algumas dúvidas. Notas comuns a todos os apoios. Pode haver fiscalização? Claro que sim. Os beneficiários dos apoios que apresentamos até o momento podem a qualquer momento, pelas entidades públicas competentes, naturalmente, ser fiscalizadas, devendo então, caso sejam, comprovar que estão de acordo com as normas que permitem aproveitar esses mesmos benefícios e respectivas renovações. Rui, acho que és tu. Sim, sim, vamos falar só muito rapidamente também dos prazos para o envio destes requerimentos à Segurança Social. E temos logo no primeiro slide o apoio excepcional à família para trabalhadores por conta de outrem, incluindo trabalhadores de serviço doméstico, que é requerido às seguintes datas. Portanto, referente ao mês de abril, é requerido dentro de 1 a 10 de maio. E estamos numa data muito pertinente, agora no início de maio. Em relação ao mês de maio, será de 1 a 10 de junho, em relação ao mês de junho, de 1 a 10 de julho. No slide seguinte, vemos também o apoio excepcional à família para trabalhadores independentes, é requerido nas seguintes datas, portanto, são as mesmas datas, de 1 a 10 de maio para o mês de abril, de 1 a 10 de junho para o mês de maio, de 1 a 10 de julho para o mês de junho.
O apoio extraordinário à redução da atividade económica tem outros prazos, portanto, é um prazo, neste caso aqui foi um prazo que terminou ontem, porque foi adiado do dia 30 da passada quinta-feira para ontem, segunda-feira, dia 4, relativamente ao mês de abril. O mês de maio será de 20 a 31 deste mês e para o mês de junho será de 20 a 30 de junho. O apoio extraordinário à redução da atividade económica dos trabalhadores independentes, que é a redução da faturação, 40%, será nas datas de 20 a 30 de abril, 20 a 31 de maio e de 20 a 30 de junho, respectivamente para os meses de abril, maio e junho. Este, da mesma forma, foi prorrogado o primeiro do mês de abril até ontem, portanto, terminou ontem esse dado. O slide anterior, se não, António, o slide anterior, isso. Que o apoio à atividade económica dos sócios gerentes, que será também de 20 a 30 de abril para o mês de abril, no mês de maio será do dia 20 a 31 deste mês e para o mês de junho de 20 a 30 de junho. Isto, claro, se mantiverem as condições atrás definidas para o requerimento ao apoio. Se a empresa tiver a sua elaboração normal, sem a tal quebra da faturação ou impedida de o fazer, não poderá recorrer aos apoios, poderá recorrer se mantiver aquelas condições. O diferimento das obrigações declarativas e pagamentos, acho que é contigo, António. É comigo, sim, senhora. Avançando então, deferimento de obrigações coletivas de pagamento, no fundo era isto que dava o nome à nossa apresentação, tentamos no fundo apresentar os outros temas simplesmente também para servirem de enquadramento, mas no que toca então aos aspectos declarativos, aos aspectos fiscais, no que toca à parte declarativa das várias submissões de documentos que os contabilistas têm que entregar no âmbito de cumprimento das suas funções. Bem, primeira nota, IES, Informação Empresarial Simplificada, também conhecida por declaração anual. Ela, este ano, excepcionalmente, dada toda esta situação de pandemia, será então entregue sem qualquer custo, sem qualquer coima, sem qualquer limitação, até ao dia 7 de agosto de 2020. Também a constituição ou entrega de processo de documentação fiscal, quando obrigatória a sua entrega, ou então a sua constituição quando não é obrigatória, bem como do processo de documentação de preços de transferência. Por norma, o prazo será até à entrega da IES, neste caso ainda beneficiamos mais algum tempo, ou seja, estes documentos deverão estar formalizados e entregues, se for o caso, até ao dia 31 de agosto de 2020. No que toca às declarações de IVA, as declarações periódicas do IVA referente ao mês de março de 2020, naturalmente regime mensal, ou então referentes ao primeiro trimestre de 2020, janeiro a março, podem ser calculadas tendo por base os dados do e-fatura. Portanto, houve aqui constrangimentos na entrega da documentação aos contabilistas por parte das diversas empresas, daí então que seja permitido que este apuramento seja feito com base nos elementos que constam no portal do e-fatura. Não carecendo então por isso mesmo, e devido a esta autorização especial, não carecendo então de documentação de suporte, designadamente reconciliações ou qualquer outro documento físico, devendo a regularização da situação ser efetuada por declaração de substituição. Ou seja, estas declarações, primeiro trimestre no regime trimestral, mês de março no regime mensal, podem então ser elaboradas com os dados que conseguimos recolher do portal do e-fatura, sendo que, quando tudo isto normalizar, se verificarmos que existe alguma incorreção, então poderá ser entregue declaração de substituição a esse mesmo período. Ainda no que toca ao IVA também, uma outra situação, esta linha B, esta substituição das declarações periódicas que acabei de referir, será também ela própria, sem qualquer acréscimo ou penalidade e, naturalmente, baseada na documentação toda que já neste momento já teríamos, desde que essa substituição e respectivo pagamento ocorra durante o mês de agosto, ou seja, no fundo o prazo para submetermos a declaração de substituição, caso isso venha a ocorrer, não havendo alteração nenhuma, será então o mês de agosto de 2020. Ainda de notar
que estas situações, portanto, o facto de podermos preencher a declaração com os dados do e-fatura, são apenas aplicável a sujeitos passivos que tenham um volume de negócios em 2019 até 10 mil euros, portanto, pequenas entidades. 10 milhões de euros, desculpem. Quando o sujeito passivo tem iniciado a sua atividade em ou após 1 de janeiro de 2020. Ou quando o sujeito passivo tenha reiniciado a atividade, também após 1 de janeiro de 2020, e não tenha obtido qualquer volume de negócios em 2019. Portanto, só se aplica a estas situações. Para as restantes situações não enquadrados nas linhas que acabamos de ver, então, em sede de IVA, também sem qualquer acréscimo ou sem qualquer penalidade, as declarações respeitantes ao período de março e abril do regime mensal podem ser, respectivamente, entregues até ao dia 18 de maio e 18 de junho. E as referentes ao primeiro trimestre, janeiro a março do regime trimestral, podem então ser submetidas até ao dia 22 de maio deste mesmo ano. A entrega do imposto que daqui resulte, de umas ou de outras, pode ser efetuada até ao 25 de cada mês, respectivamente, sem prejuízo, se for o caso, da necessidade de fazer um plano de pagamento e prestações que também será aplicável. Ainda no que toca a aspectos declarativos, retenções na fonte. As retenções na fonte que forem relativas aos meses de abril e maio de 2020 podem ser então comunicadas até ao dia 25 de maio e 25 de junho. Por sua vez, imposto de selo referente aos meses de abril e maio de 2020 também serão entregues até ao dia 25 de maio e 25 de julho, respectivamente. Vamos agora falar da flexibilização de pagamentos e o Rui Costa vai então apresentar alguns exemplos práticos, começando em sede de IVA. Exatamente, António. Portanto, quem é que pode beneficiar destes apoios à flexibilização dos pagamentos? São todas as empresas ou os trabalhadores independentes com tal volume de negócio inferior aos 10 milhões, portanto, todas aquelas situações que estão enquadradas, as empresas que tenham iniciado, os que tenham tido a quebra de faturação, os que estão aqui mencionados no decreto 2A de 20 de março, portanto, que tem a ver com o estado de emergência e como é que se pode aceder a este benefício. Portanto, estas entidades todas que já foram referidas, a seguir vamos ver em sede de IVA como aceder ao pagamento fracionado. Isto é através de um pedido no portal das finanças, no slide seguinte, António. No portal das finanças temos duas situações, ou uma validação automática ou uma validação casuística, onde a validação será automática para empresas ou TIs com volumes de negócio inferior aos 10 milhões de 2018. Esta é a situação que não é de uma aprovação tácita. Vai-se ao portal das finanças, existe lá um valor a pagar e faz-se o pedido de pagamento fracionado e automaticamente ele é dividido pelos 3 períodos ou 6, se for esse o caso. Caso as outras entidades aqui têm uma faturação superior a 10 milhões, já têm aqui já é condicionada à submissão de uma certificação, ou pelo revisor oficial de contas, ou pelo contabilista certificado desta quebra da atividade. Existe uma outra situação. Todos os pagamentos do IVA, portanto, neste caso, o regime mensal ou regime trimestral, estas datas que estão aqui são datas que, como acabou de falar o António, foram diferidas por este despacho do Secretário de Estado e foram diferidas exatamente para o dia 25 deste mês. Portanto, estes pagamentos do regime mensal ou trimestral vão ter esta data do final do mês. Já agora, em maio, poderemos fazer o pagamento da declaração do mês de março mensal, caso assim seja, no dia 25, e do regime trimestral, janeiro, fevereiro e março deste ano, até o dia 25 de maio também. A primeira prestação vence na data do cumprimento da obrigação. As restantes vencem na mesma data, nos meses seguintes. O que é que isto quer dizer? Que o período vai ser diferido. Temos aí o exemplo para o regime mensal. E este regime mensal, o que é que isto quer dizer? No mês de abril, vamos ter aqui o primeiro exemplo, só vamos pagar 1/3 do IVA no mês de abril. O IVA que seja devido, portanto, no mês de abril já foi, o mês de maio, mas serve igual o exemplo. Portanto, pagamos 1/3 e no mês seguinte pagamos mais o outro terço e no mês seguinte o outro terço. Se nós formos diferindo estes pagamentos no mês de abril, de maio e de junho, nós vamos acumulando estes 1/3 que deixamos por pagar
com os valores a pagar do respectivo período. E, portanto, esta situação vai avançando, pelo menos o limite, neste caso o regime mensal, até ao mês de agosto, onde terminará o último terço do mês de junho. O pagamento a efetuar-se em junho seria um terço, em julho outro terço, em agosto o outro terço. E terminaria aí a regularização deste diferimento dos pagamentos, mantendo-se, como é lógico e normalmente, no mês de agosto, a obrigação do pagamento do IVA devido neste período. A seguir, no regime mensal, mas um fracionamento por 6 meses. É a mesma coisa, só que vamos ter, em vez de um terço, um sexto. E esta situação só se encontrará caso se use este apoio, que é o diferimento dos pagamentos. Esta situação só se estará regularizada não em agosto, mas em novembro deste ano, porque iremos diferir em cada um dos meses um sexto para o mês seguinte, indo em cada um dos meses acumulando um sexto do mês anterior até que se encontre concluída a totalidade do pagamento. Portanto, esta situação é de uma gestão um bocadinho difícil e esta gestão, tanto para o empresário que tem que fazer o plano de tesouraria, como para o contabilista que tem que estar atento nos documentos de pagamento que apresentará ao empresário para pagamento, que vai estar muito atento, porque senão isto vai ser uma confusão de um sextos ou de um terço. A Ordem disponibilizou, e está disponível online, um simulador que nós já vamos ver a seguir. No regime trimestral, acontece praticamente a mesma coisa. O IVA que seja devido no mês de maio, relativamente ao primeiro trimestre deste ano, o tal que nós deveremos pagar até ao dia 25 deste mês, se a entidade optar por pagar só um terço desse IVA, pagará um terço este mês, dia 25, outro terço dia 25 de junho e outro terço dia 25 de julho, e regulariza a situação do primeiro trimestre, no mês de maio, de junho e de julho. Em agosto, logicamente, que será devido à totalidade do IVA do segundo trimestre, de abril, maio e junho, porque já estará excluído deste período do apoio, deste apoio ao diferimento destes pagamentos. Em caso de optar no regime trimestral pelo fracionamento em 6 meses, que é o slide seguinte, vamos ter a mesma situação, mas diferindo um sexto ao longo dos vários meses, que vai se encontrar depois regularizado só lá à frente o valor a pagar, mantendo-se os prazos de pagamento, nomeadamente do IVA do segundo trimestre, em agosto, mantendo-se normal o seu pagamento acumulado com os sextos que ficaram por pagar dos meses anteriores. Em relação ao IRC, temos aqui um diferimento de prazos também, e nomeadamente aquele que sentimos já no mês de março, ou as empresas que estariam sujeitas ao pagamento especial por conta. Este pagamento especial por conta foi diferido até 30 de junho, portanto, de 31 de março para 30 de junho, onde se efetuará o primeiro pagamento especial por conta, quem o entender fazer ou quem esteja obrigado a fazê-lo. A entrega do modelo 22, que ocorre quase todos os anos, até dia 31 de maio, foi diferido para 31 de julho e, logicamente, o seu pagamento também foi diferido para 31 de julho. Acontecerá até 31 de agosto o primeiro pagamento por conta e o primeiro pagamento adicional por conta, caso seja devido também. Portanto, este é o diferimento destes prazos de pagamento que nós temos e que vamos ver depois a seguir com um exemplo muito concreto no tal Excel que a Ordem nos disponibiliza e que depois eu vos mostrarei. António, queres falar das retenções da fonte? Pode ser. Também em IRS há a mesma perspectiva de diferimento. Podem beneficiar todas as empresas, bem como trabalhadores independentes com volume de negócios inferior, como já tínhamos visto, aos tais 10 milhões em 2018. Podem também aderir todas as empresas e trabalhadores independentes cuja atividade se enquadra nos setores que foram compulsivamente encerrados no âmbito da pandemia, bem como os trabalhadores independentes e todas as outras empresas que tenham reiniciado a sua atividade em 2019. Aplica-se também às restantes empresas de trabalhadores independentes, desde que se verifica tal quebra de faturação de pelo menos 20% face à média dos 3 meses anteriores ao mês da obrigação face ao período homólogo. E naturalmente que os dados que são usados pelas diversas autoridades para verificar esse facto será então a faturação comunicada no sistema do e-fatura. Então, e o que é que pode ser fracionado no âmbito das retenções na fonte?
todas aquelas que forem relativas e devidas nos meses de abril, maio e junho. Portanto, aquelas em que o pagamento ocorresse a 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, podem então ser deferidas, sendo que a primeira prestação, à semelhança do que vimos também para o IVA, ocorre na data de cumprimento da obrigação e as restantes prestações vencem nos meses seguintes na mesma data. Retenções na fonte IRC também podem ser fracionadas, basicamente, nas mesmas condições. Como aceder a este deferimento? Mediante pedido no portal, novamente as duas situações, validação automática para entidades com volume de negócios inferiores a 10 milhões de euros, ou que tenham iniciado a sua atividade em 2019. Para as restantes, vai haver, eventualmente, alguma validação casuística por parte das autoridades, neste caso da autoridade tributária, e implica também a submissão de um parecer, de uma certificação por parte do ROC ou contabilista certificado, em função da quebra de atividade. De forma gráfica, portanto, estamos aqui a falar de uma opção de fracionamento em 3 meses. Então, em abril, só se iria pagar 1/3 do valor a pagar das retenções que foram feitas na fonte. Em maio, paga 1/3 de abril, 1/3 de maio. Em junho, 1/3 de abril, maio e junho, sendo então que no mês de julho já irá pagar todas as retenções no mês de julho, incluindo os valores que venham dos períodos anteriores, 1/3 de maio e 1/3 de junho. Em agosto, paga todo o agosto, ficando com a situação regularizada, com o pagamento também do terço que faltava do mês de junho. Numa situação de 6 meses, é exatamente o mesmo, simplesmente em vez de pagarmos em 3 meses, pagamos em 6 meses, o deferimento é de 6 meses, o que vai fazer então com que eu, no mês de julho, terei na mesma que pagar todo o imposto de julho, mais 1/6 de cada um dos meses anteriores, e naturalmente, se assim é, a situação vai-se, para ficar regularizada, vai ser prorrogada também em mais 3 meses, ou seja, a total regularização do mês de abril, maio e junho, na perspectiva dos 6 meses, ocorrerá então em novembro, mês em que será pago todo o mês de novembro e também o último sexto, naturalmente, do mês de junho. No que toca à segurança social, Rui, passo para ti. És tu. Portanto, isto quem pode beneficiar deste diferimento, destes prazos de pagamento. Portanto, são os trabalhadores independentes, as empresas até 50 trabalhadores. Aqui só adianta realçar, de facto, as empresas entre 50 e 249 trabalhadores que tenham a quebra dos 20% da média dos últimos 3 meses, e com mais de 250 trabalhadores, têm que estar enquadrados aqui em setores específicos, turismo, aviação civil e outros, os restaurantes, as discotecas, os bares, os circos, os auditórios, os cinemas, por aí fora. Portanto, todas estas atividades específicas que estão aqui e que estão elencadas no tal decreto 2A, que tenham que ter uma quebra também dos 20%. O que pagamentos podem ser fracionados? Portanto, podem ser fracionados os pagamentos devidos do mês de março, de abril e de maio e dos trabalhadores independentes de abril, maio e junho. No mês de março. Os pagamentos, certo? No mês de março, as entidades que já tenham feito a totalidade do pagamento, pois não poderão. Pedia só aos colegas para desligarem o micro, se se importam. Portanto, não poderão já recorrer porque já está feito esse pagamento. As empresas que já tenham pago, portanto, poderão assim diferir os pagamentos dos períodos seguintes, portanto, daqueles que virão a seguir. Como é que se acede a este pagamento fracionado? Portanto, esta adesão é feita no portal da Segurança Social Direta. O pagamento é fracionado 1/3 desta contribuição, a ativação do plano prestacional é automática também, portanto não carece aqui de nenhum pedido, a aceitação é tácita e, portanto, todas as empresas que indevidamente beneficiem do diferimento das contribuições terão que liquidar em julho a dívida integral e juros. E, portanto, quem não estiver nas condições de poder aceder e que o faça, uma vez que é automático, o que é que vai acontecer? O portal vai diferir, porque o portal não vai saber se a pessoa está ou não em condições, é declarativo, e caso seja detectado, a empresa terá que pagar a dívida na integralidade com juros. Temos aqui mais um boneco, por assim dizer, desculpem a expressão, mas que é elucidativo, portanto, da forma como nós podemos fazer este diferimento. Este valor de março, abril e maio
pode-se pagar 1/3 em cada um dos meses e diferir os outros 2/3 do pagamento para o segundo semestre, para começar a pagar a partir do mês de julho. E temos a opção de o pagar em 3 meses ou em 6 meses. Portanto, isto é tácita, esta aprovação. Se nós agora, no mês de maio, optarmos por pagar só 1/3 da Segurança Social que seja devida, nomeadamente a cotização e ou alguma contribuição que não esteja ao abrigo de algum apoio, nós poderemos diferir os outros 2/3 para pagamentos em 3 meses ou em 6 meses. Eu agora pedia à Paula Francisco se me podia dar a partilha da minha tela. Já está. Ok. Pronto, eu julgo que os colegas estão a ver o Excel que eu tenho, não é? Podem dar o feedback, estão a ver o Excel, não é? Sim, sim. Sim? Já Ok. está visível, já. Ok. Pronto. A ordem disponibiliza-nos esta ferramenta, que é uma ferramenta muito útil para nós podermos fazer aqui os cálculos, os tais cálculos que eu digo que vai ser difícil para nós, contabilistas, para mantermos os nossos clientes com os compromissos em dia e para os nossos clientes, os empresários, poderem fazer um planeamento de tesouraria acertado. Nós podemos fazer para cada uma das empresas um diferimento. Temos as várias situações. Vamos começar pela Segurança Social, aquela onde nós estávamos. Podemos escolher o tipo, se é trabalhador por conta de outrem, ou membro de órgão estatutário, ou se é um trabalhador independente. Basta selecionarmos a opção. Vamos imaginar um trabalhador por conta de outrem, ou um membro de um órgão estatutário. Vamos dizer que queremos o diferimento em 3 meses, de julho a setembro. Vamos exemplificar. No mês de maio, meses a pagamento, em 2020, no mês de maio vamos ter aqui contribuições. Ora, vamos ter 1000 euros de contribuições e vamos ter 300 euros de cotizações. O que é que isto nos ia traduzir? Traduzia num pagamento em maio de 1300 euros. O que é que eu tenho que fazer? Vou optar por fazer o diferimento. E tenho aqui, neste filtro, um N ou um D. Eu vou dizer que vou diferir o pagamento destes 1000 euros. O que é que a folha de cálculo me vai fazer? Vai-me dizer que eu em maio, em vez de pagar os 1300, os 1000 mais os 300, vou só pagar 633, que é o quê? São os 300 euros da cotização, que estes não podemos diferir, estes têm que ser pagos, mais 1/3 dos 1000 euros que vou diferir. 1/3 pago logo no mês de maio, os outros 2/3, que serão os 666, serão pagos no mês de julho, agosto e setembro, 222 euros em cada um dos meses. Significa o quê? A contribuição de 1300 euros do mês de maio ficaria cumprida só em setembro deste ano. Mas no próximo mês, em junho, eu ia ter exatamente a mesma situação. Mais 1000 euros e mais 300 euros. O que é que vai acontecer? Manteve-se tudo exatamente igual, que eu ainda não disse que eu queria diferir. O pagamento de 633, que já lá estava, os 222, e tinha aqui estes 1300 euros para pagar. Mas eu quero diferir estes 1000 euros em 3 prestações. Então, o que é que vai acontecer no próximo mês? Também só pagaria os 633, somando a cada um dos outros meses mais 222. Desculpe a redundância dos números, eu escolhi 1000 euros, mas pronto, parece que é entendível. Portanto, e temos aqui uma simulação ou um plano de pagamentos que podemos acompanhar em cada uma das empresas a qual prestamos assessoria e cada um dos nossos clientes e empresários poderá fazer o seu plano de tesouraria. Mas podemos fazer de outra forma. Eu optei aqui em cima por fazer em 3 meses. Mas eu posso optar por dizer que quero pagar em 6. E basta eu, com esta opção, dizer que quero pagar em 6. E o que é que aconteceu? Eu diferi, em vez dos 3 meses, ficou em 6 meses. E o pagamento só terminaria em dezembro deste ano. Portanto, e teria aqui um plano de pagamentos para este ano relativamente ao mês de maio e ao mês de junho, uma vez que os pagamentos de abril já passaram neste momento em que nós estamos a ter esta ação. Em relação, perdão, podemos ter em relação a trabalhadores por conta de outrem ou a empresários em nome individual. Perdão. Em relação ao IVA, tenho aqui sempre a opção do regime do IVA mensal ou trimestral.
Vou manter aqui o mensal e vou dizer que quero pagar em 3 meses, caso queira. No mês de maio, relativamente ao IVA do mês de março, tenho aqui 500 euros para pagar. O que é que ia acontecer ao meu plano? Eu já estou a somar aqui no mês de maio 500 euros aos 800, acho que era o que estava aqui, que estavam cá, para eu pagar os 600, perdão, os 633, somei-lhes 500 euros. Mas se eu disser que eu vou diferir este pagamento deste IVA por 3 meses, o que é que vai acontecer? Vou pagar aqui, aqui e aqui, no mês de maio, de junho e de julho, porque o IVA vou diferi-lo 1/3 em cada mês, no mês a pagamento e nos 2 meses seguintes. Esta simulação funciona da mesma forma para as retenções, podemos acrescentar neste plano ou fazer um individualizado. O N ou o DE que temos ali em cima, podemos simulá-lo. O N é sem a aplicação dos planos, o D é com a aplicação dos planos. Perdão. E podemos sempre simular aqui em cima também o diferimento. Se eu optar, em vez dos 3, optar por 6 meses, já alterei outra vez aqui o meu plano, porque o pagamento do IVA foi diferido até ao mês de setembro. Nós podemos sempre voltar aqui a esta folha de cálculo, nas vossas dúvidas, para poder explicar. Esta folha de cálculo está no portal da Ordem, onde ela dedica toda a legislação ao Covid e podemos sempre fazer descarregarmos esta aplicação e podemos simular para cada uma das empresas aquilo que seja devido pelos pagamentos que sejam devidos nestes meses. Nas vossas dúvidas poderemos então voltar aqui e neste momento podemos voltar à apresentação. E dava a palavra ao António. Bem, estamos nos últimos 2 temas, simplesmente para acordar as pessoas. Os últimos 2 temas são sempre melhores que os primeiros, pelo menos estamos perto do fim. Bem, temos então o regime excepcional e temporário de pagamento de rendas. Nós resolvemos incluir também este tema porque, de facto, têm sido muitas as dúvidas relacionadas com o mesmo. Rui, vai avançando. Portanto, neste regime excepcional e temporário de pagamento das rendas, o que é abrangido? São todos os contratos de arrendamento de imóveis, sejam habitacionais, sejam não habitacionais. Esta é uma das dúvidas frequentes. Quando é que começa a funcionar? Começa a funcionar a partir do dia 1 de abril e é aplicável às rendas vencidas nos meses em que vigora o estado de emergência e no primeiro mês seguinte. Portanto, estamos exclusivamente a falar dos meses em que se encontrou em vigor o estado de emergência e o primeiro mês subsequente, sendo então que funciona a partir de 1 de abril de 2020. Rui, por favor. Quem pode aceder a este regime? Os arrendatários que sofreram uma quebra do seu rendimento do agregado familiar superior a 20%, face aos rendimentos do mês anterior ou do mês do ano anterior, o período homólogo, e cuja taxa de esforço, e o que é isto? É a percentagem do rendimento do agregado familiar que se destina ao pagamento de rendas, portanto é uma divisão, seja ou se torne superior a 35%. Portanto, se verificou em simultâneo uma quebra de rendimentos superior a 20% e a taxa de esforço, então, no pagamento de rendas do agregado familiar se qualifica superior a 35%, então ele terá direito a pedir este arrendamento, este regime de pagamento das rendas. Também estão incluídos neste grupo os fiadores de estudantes arrendatários que não aufiram rendimentos do trabalho, bem como de estudantes com contrato de arrendamento de habitação situada a uma distância superior a 50 km da residência do seu agregado familiar e desde que naturalmente este mesmo contrato tenha por função a sua frequência de um determinado estabelecimento de ensino. Rui, tens que ir dando entras. Quem pode aceder a este regime também? Os senhorios habitacionais que tenham sofrido uma quebra de rendimento do seu agregado familiar, também superior a 20%, face ao mês anterior ou ao período do mês homólogo anterior, e esta percentagem de quebra de rendimentos tem que ser devida ao não pagamento de renda pelos arrendatários no âmbito da presente lei e quando o rendimento do agregado seja inferior ao indexado dos apoios sociais, ou IAS 438,81. Portanto, os próprios senhorios também podem beneficiar deste regime de arrendamento habitacional. Quais são os benefícios? 4 benefícios diferentes, sendo que, naturalmente, os arrendatários
têm que sofrer a quebra de rendimento, não entrem em incumprimento e permita aos senhorios, é essa a ideia pelo menos, manterem o rendimento dos seus imóveis arrendados. Naturalmente que a ideia é minimizar todo o impacto que houve face à quebra de rendimentos das diversas famílias. E que benefícios são esses? Primeiro, um apoio financeiro aos arrendatários que não consigam pagar a renda. Está também prevista uma flexibilização do pagamento das rendas, bem como a despenalização dos atrasos. Naturalmente, quando uma renda não é paga dentro de horas, há penalidades previstas, legalmente previstas, e é dessas que estamos a falar. Não pode ser pedido o pagamento de uma indemnização por atraso e também um apoio financeiro aos senhorios que tenham eles próprios baixos rendimentos também e que, no fundo, se viram prejudicados devido ao atraso de pagamento por parte dos seus inquilinos. Rui, estás no mesmo, Rui? O que é tal indemnização? Em circunstâncias normais, um pagamento de uma renda, quando está em atraso, o senhorio pode exigir o pagamento de uma indemnização no valor de 20% do valor em dívida, neste caso em particular, e durante este período não é então possível pedir esta mesma indemnização ao abrigo deste regime especial. Portanto, os atrasos, não pode haver um pedido de indemnização por parte do senhorio e, naturalmente, está previsto neste mesmo diploma. Naturalmente que tem que haver comunicação entre o inquilino e o senhorio. Os arrendatários vão ter que informar o seu senhorio por escrito até 5 dias antes do vencimento da primeira renda em que pretendam beneficiar deste regime especial. E então, no caso das rendas que se venciam até ao dia 1 de abril, o arrendatário, só nestes casos e só até abril, poderá então informar o senhorio por escrito até 20 dias após a entrada desta lei, em função da sua data de entrada, que no fundo não permitia então o cumprimento dos 5 dias de antecedência. Portanto, são 5 dias de antecedência, excetuando o mês de abril. Este regime também é aplicável aos estabelecimentos que foram estabelecimentos abertos ao público, que estavam destinados a qualquer atividade comercial ou prestação de serviços ou outra, e que tenham visto a sua atividade suspensa devido ao estado de emergência, incluindo também os casos em que se mantenha a prestação de atividade de comércio eletrónico, ou de serviços à distância, ou de plataforma eletrónica. Ou seja, no fundo, quando estivermos em atividade à distância, houve atividade, mas mesmo assim, como houve o encerramento da instalação, poderá também beneficiar do mesmo regime. Bem como estabelecimentos de restauração e similares, incluindo aqueles que, embora tivessem mantido uma atividade, ela estava limitada, uma vez que apenas se tratava de confecção de alimentos destinado ao consumo fora desse mesmo estabelecimento ou então em entregas domiciliárias. Portanto, este tipo de entidades, este tipo de empresas, também podem elas próprias pedir aos seus senhorios a aplicação do regime excepcional e temporário, então, está previsto para o pagamento de rendas. Por último, vamos apresentar algumas novidades, que são as novidades que têm a ver com a entrada novamente em produção das diversas empresas, portanto, a adaptação das microempresas ao contexto de Covid, que será então o último tema desta sessão, ao qual posteriormente haveremos então um período de debate e questões, para o qual se devem inscrever no chat, que é para termos uma ordem sequencial para depois podermos chamar as pessoas à sua intervenção. Da minha parte, apresento desde já o meu agradecimento pela vossa atenção, que estarei disponível para a sessão então de questões. Rui, passo para ti para concluir. Ok. Ainda temos a oportunidade de conversar mais um bocadinho. Muito bem. Este incentivo à adaptação de microentidades é recente. Aliás, estamos a aguardar ainda a publicação da portaria que o há de regular e que vai esclarecer algumas dúvidas que já temos e que se calhar vamos ficar. Eu não sei se os colegas, os empresários já viram esta situação. Portanto, isto será para garantir o cumprimento das normas estabelecidas e aqui as recomendações das autoridades em relação à organização do nosso trabalho e das nossas empresas para fazer face a este novo período que nós vamos atravessar. Quem é que pode beneficiar disto? As microempresas até 10 trabalhadores, em todos os setores de atividade, aqui não há exclusões, e, mais uma vez, com a situação regularizada perante o Fisco e a Segurança Social. Estes incentivos são de 80% das despesas elegíveis, a fundo perdido, com um limite de 5.000 euros. Portanto, despesas elegíveis a partir de 18 de março. Quem já teve encargos desde o dia 18 de março em adaptar as suas instalações, poderá recorrer a este incentivo que, como digo, aguardamos a saída da portaria que o há de definir. E, nomeadamente, para esclarecer todo o tipo destas despesas elegíveis
a que possamos candidatar. Equipamentos de proteção individual para os colaboradores e para clientes, equipamentos de higienização e dispensadores desinfetantes e consumíveis, reorganização de locais de trabalho e layout de espaços. Esta parte aqui, lá está, é muito vasta para nós conseguirmos responder, e estou já a antecipar que não nos façam perguntas acerca disto, que também não sabemos. Portanto, o que é que caberá aqui? Está previsto no dia 11, venha algo que esclareça. A contratação de serviços de desinfecção, dispositivos de pagamento digital contactless, isolamento físico de espaços de produção, venda e prestação de serviços, informação e orientação, incluindo sinalização vertical e horizontal, custos associados a serviços de entrega ao domicílio e facilitação do teletrabalho. Eu aqui já estou a ver muitas situações imensas fora de portas que poderão estar ou não aqui incluídos, e outros dispositivos de controle. Peço desculpa estar a interromper. Não estamos a ouvir, Dr. Rui Costa. O seu computador... Agora sim. E agora sim? Ok. Agora sim. Sim. Obrigada. Ok. Pronto, Paula, foi agora aqui onde podemos aceder. Foi isso? Que deixaram de ouvir? Foi antes. Foi aqui ainda? Não, foi depois. Ok, foi no aceder. Ok. Pronto, eu estava a dizer que é muito simples a submissão de um formulário muito simplificado. A comprovação da regularização da situação contributiva, o certificado de PME e a declaração do promotor. Portanto, esta é uma decisão first come, first served, que será uma decisão em 10 dias úteis, e na contratação, simplificada, a assinatura de termo de aceitação. Fazem logo o pagamento de 50% do incentivo após a assinatura e do termo da aceitação, e a parte restante do incentivo é paga com base na declaração de realização de despesa elegível. Portanto, o que eu intuo daquilo que tem existido será um processo muito simples, um processo a ser concretizado com muita brevidade. A posteriori, julgo que sairão mais orientações que nos dirão de que forma é que poderemos depois ser controlados. Só em jeito de conclusão, portanto, tanto António como da minha parte, nós estamos aqui a dizer que estamos conscientes deste desafio, portanto, que o NERMA lançou à ordem. Foi um privilégio para nós podermos estar convosco, esperamos ter estado à altura deste desafio e dizer-vos aqui sempre que podem contar sempre com o vosso contabilista, que tem sido um grande herói de todo este tempo que nós passamos, porque temos estado por trás de todo este desconforto, desespero e não me alongando muito mais, que tem sido ao longo destes 2 meses para todas as empresas. Mas cá estaremos também para continuar a colaborar na nossa empresa, nas empresas dos nossos clientes e com o apoio da Ordem e das associações empresariais que possam ajudar a que nós voltamos aqui muito em breve a uma normalidade, se é assim que se possa dizer. E pronto, abrimos então espaço para um debate não sei, a Paula Francisco tem já uma relação? Ainda ninguém se inscreveu para colocar questões, no entanto, agora se o quiserem fazer, estejam à vontade. Rui, sugiro que feches a tua apresentação para ficarmos com os ecrãs maiores. Já está? Agora está. Ok. Colegas, o colega Luís Carvalho, isso. Colega, é ligar o micro e começar a falar. Tem que ligar o micro porque ainda o tem desligado. Então, boa tarde a todos e agradecia aqui, mediante este esclarecimento que foi bastante esclarecedor, passo por pleonasmo, mas aqui suscitou-me algumas dúvidas. Primeiro, o prazo para o pedido de apoio aos trabalhadores, portanto, trabalhar por conta do outrem, portanto, para as entidades empregadoras, se bem entendi, o prazo terminou ontem. No meu caso, particularmente, eu, em princípio de abril, fiz o pedido
precisamente, já foi, e invoquei o dia 1 de Abril até 30 de Abril. E então os clientes já foram cessados, desses montantes. E a minha pergunta é, neste caso, como Abril já foi pago, só poderei fazer o pedido a partir entre o período de 30 de maio a 20 de maio a 31 de maio. Estou certo? Luís Carvalho, é Rui Costa que está a falar. Portanto, tal como fez o primeiro pedido no formulário no início do mês de Abril para o mês de Abril, deveria ter feito a prorrogação ou a alteração, um novo, agora para o mês de maio. Sim. Ainda não o fez. Eu aconselho a contactar a Segurança Social e poder fazê-lo mediante um caminho que eles possam fazer. Eu hoje falei com um colega que fez isso e com bastante bondade e que acho que tem, os colaboradores da Segurança Social poderão nos aceder a que possamos fazer este pedido de prorrogação ou alteração. Atenção que pode ser um novo pedido, se as condições se alterarem. Pois, mas aqui, quando se diz aqui neste regulamento, período de referência e o prazo de requerimento, se uma vez que já pagou Abril, então só terá que pedir Maio, e então é só a partir do dia 20 a 31 de Maio, certo? Sim. Se Abril já está pago? Sim. Pronto, então esse assunto está esclarecido, portanto, porque o Abril já está pago, portanto já foi feito no princípio do mês de Abril. Bom, aqui é um lamento, e o que a Ordem pensa sobre isto. Temos casos concretos, nomeadamente os empresários em nome individual com a escrita organizada, neste caso, como podia não ser, estão naquele espaço de tempo em que lhe permite a isenção do pagamento da segurança social, não é? E tem um caso concreto, o cliente só começa a pagar a segurança social a partir do mês de Abril, portanto vencido em maio. Nestes casos, como não tem a comparticipação ou o desconto na segurança social dos 3 ou os 6 meses intercalares, está fora do âmbito destes apoios. Confirma? Sim. E sendo assim, o que é que a Câmara pensa sobre isto? Se há alguma possibilidade de levar isto a quem de direito e que esses mesmos empresários possam ser contemplados, porque para mim é uma injustiça. Porque está Caro colega, há uma certa injustiça, mas repare, também não há um histórico de contribuições. E, no fundo, esses benefícios existem porque houve uma quebra no rendimento da pessoa. E, ao haver uma quebra do rendimento da pessoa, há uma quebra consequente do rendimento que será sujeito à tributação face à Segurança Social. E, neste caso, não há um histórico. Naturalmente que estas situações existem, acontecem e não há aqui má fé de ninguém, nem maldade de ninguém, mas também há uma limitação por parte de quem gera toda esta situação. Honestamente, se vai haver alguma mudança relativamente a isso, estou-lhe a dar a minha opinião pessoal, não é a opinião da Ordem, é a minha opinião pessoal, reforço. A mim parece-me que não, porque estamos numa fase em que a ideia em que o rumo mudou. Se até agora tínhamos de estar confinados, agora temos que recomeçar a trabalhar. E nessa perspectiva não me parece que vá ser uma prioridade olhar a esse tipo de situações, tanto que no grosso dos contribuintes também não serão assim tantos os casos em que isso acontece. Bem, serão alguns naturalmente, mas não será uma percentagem assim tão significativa. E como o paradigma mudou e a perspectiva agora é retomarmos a nossa atividade, não me parece que nesta altura vá haver alguma alteração por essa via. De qualquer maneira, sei que a Ordem, já não por uma vez nem duas, mas já fui falando desse assunto também, juntamente também dos diversos intervenientes e dos diversos responsáveis, portanto daí eu achar que não haverá propriamente uma expectativa de mudança, mas pronto, estamos a falar por falar, é apenas uma questão de opinião. Ok, bom. Pronto, outro assunto. Quanto ao pedido de apoio aos cônjuges dos trabalhadores independentes, caso concreto, quando fiz o pedido, é trabalhador independente e também é uma entidade empregadora, naquele documento, naquele modelo onde se menciona o pedido, se requer o pedido, também solicita lá, no caso que o cônjuge trabalhe e que se desconte através do trabalhador independente, mencionar o seu nome e o seu número. E assim fiz.
O que eu reparo é que já receberam os apoios, tanto dos trabalhadores e do próprio trabalhador independente, só que da esposa, neste caso, não. Será que eu terei feito ou ter incorrido em erro porque não fiz pedido na segurança direta na própria cônjuge, ou bastava o requerimento? Entendi eu que o requerimento bastava para que fosse contemplada com o apoio. Caro colega, de facto, no requerimento, no 3058, o tal que depois tínhamos que anexar a listagem dos trabalhadores, no campo 5 tem lá especificamente, diz se a entidade empregadora é trabalhador independente, se sim, e o cônjuge, e tem lá o espaço de propor. E, de facto, o cônjuge é aqui que é declarado, e é aqui neste formulário que é feito o pedido, como o colega com certeza fez. Colega, se este processo já foi diferido pela Segurança Social, quer dizer, diferido ou pago, porque eu tenho pouco conhecimento dos diferimentos, apenas dos pagamentos, e não está contemplado, tente ligar ou por mail ou por telefone com a Segurança Social. Se não conseguir obter nenhuma resposta, faça chegar, se não se importa, essa situação à ordem dos contabilistas, porque neste momento a nossa bastonária o dia todo de hoje não fez mais nada que não seja estar com a nossa Ministra da Segurança Social e com o seu adjunto a resolver as situações que se pensavam estarem concluídas e não estão. Portanto, já se resolveram dezenas ou centenas de casos. E esse poderá ser mais um, colega. Muito bem. Luís, vou interrompê-lo. Pode haver outras pessoas que queiram fazer perguntas para não ser só você. Depois faz as suas restas perguntas. Bem, que algumas pessoas podem querer fazer a pergunta e sair entretanto. Vamos então abrir. Há mais questões? Há mais colegas que queiram participar e pôr alguma questão? No chat, o colega El Gonçalves Santos colocou uma questão. Ok, então onde é que está o chat? Eu perdi o chat, eu não consigo ver. Está aqui. Está aqui. Portanto, a prorrogação do apoio ao encerramento, clínicas dentárias, como funciona o apoio? Os funcionários abrangidos ficam em layoff em casa, certo? Portanto, as clínicas dentárias que ainda não abriram, há a continuação, a prorrogação do apoio. Exatamente, ficam exatamente na mesma condição. Portanto, não se aplica àqueles que vão trabalhar, certo? Não se aplica aos trabalhadores que ficam em casa. Portanto, pode ter as duas situações. Pode ter os trabalhadores que estão efetivamente a trabalhar, pode haver trabalhadores com suspensão do contrato de trabalho e pode haver trabalhadores com redução do contrato de trabalho. Portanto, pode ter estas três. Os que trabalhar perdem o apoio, claro. Como? Os que ficam a trabalhar ficam fora do apoio. Sim, claro. Caro colega, se estiverem a trabalhar a 100%, agora, se estiverem com redução de horário, têm o segundo apoio. Portanto, nós temos, no fundo, três situações. Trabalha a 100%, trabalha, mas com redução, ou não trabalha, fica em casa. No fundo, são as três situações. Naturalmente, quem estiver a trabalhar a 100% perde o apoio. Exatamente. Agora, ele pode ter funcionários nas três circunstâncias, e note também que o pedido, e aqui também é um bocado a ler nas entrelinhas dos formulários, o pedido é mensal. Portanto, também será, em princípio, permitido que num primeiro mês esteja o fulano A a trabalhar e que no segundo mês não seja o A, mas seja o B. Agora, o apoio em si será apenas um, nunca serão dois. Outra questão, na redução dos 40% da faturação, há um período em análise, por exemplo, 1 de Abril a 30 de Abril, e essa análise faz-se com base nos 2 meses anteriores, mas o pedido de apoio que eu vou fazer é para o período em análise 1 de Abril a 30 de Abril ou é pós? É para o período em que se verifica a redução dos 40%, sendo que ela só se pode verificar depois do período passar. Ok, então, mas os trabalhadores estiveram a trabalhar, portanto esse pedido é para o período seguinte. Mas estiveram a trabalhar 100%? Sim, nesse caso sim, se eles estiveram a trabalhar. Não se ainda não se verificava os 40%. Exatamente. Mas também não se verificava outras condições. Portanto, se ele estava a trabalhar, não é? Agora não está suspenso, nem está em regime de redução de trabalho. Mas o que eu digo é, faço a análise de 1 de Abril a 30 de Abril, certo? Verifica-se os 40%. Posso pedir esse apoio de 1 de Maio a 31 de Maio. Sim, claro, sim. Com base na análise dos 30 dias anteriores. Exatamente, é isso mesmo. Eu posso fazer.
Pode. É isso mesmo. Ok, muito obrigado. O colega António Júlio também se inscreveu aqui no site. Quer colocar a sua questão, colega? Senhor António Júlio? Eu julgo que não está, Paula. Não, ele continua e inscreveu-se aqui no chat. Não sei se conseguem ver. Está aqui CC. Não está CC, está o 29, é o número então, não está o nome. Mas é o senhor António Júlio. Senhor António, liga o micro e fala. Bom, se o senhor António Júlio não colocar a questão, pergunto se mais alguém tem alguma questão que gostasse de colocar. Bem, vamos passar entretanto ao Paulo, ao Luís. Diga. Não, era mais duas questões que eu queria pôr, se faz favor. Posso? Quem? Estamos a falar com quem agora? Luís Carvalho. Só um momento, por favor. Só um momento, por favor, doutor António Dias. O senhor António Júlio já conseguiu, eventualmente terá algum problema com o microfone, não consegue colocar a dúvida. Mas ok, disse já aqui estou a ler. Já leu? Ok. Já estou a ler. Portanto, tenho um cliente com uma estagiária que a Segurança Social considerou erradamente como trabalhador por conta de outra. Assim, não conseguiu obter o devido apoio. Já contactei a Segurança Social e disseram que iriam resolver a situação, mas nada. Sugeriram que apresentasse a situação à OCC. Portanto, eu estou a deduzir que a estagiária, não sei se é uma estagiária ao abrigo dos primeiros meses de experiência ou é uma estagiária com o apoio do IFP. Se for uma estagiária com o apoio do IFP, deve solicitar a suspensão do estágio ao IFP, informando o IFP desta suspensão e aí poder beneficiar do apoio a esta trabalhadora. Se o enquadramento não está bem feito na Segurança Social, terá que, por esses meios, conseguir fazer esse enquadramento. Portanto, terá que pôr a estagiária como trabalhadora por conta de outra. Portanto, será um enquadramento da Segurança Social que está aqui a falhar e, ressalvo, se é uma estagiária ao abrigo de algum programa do IFP, tem que fazer uma comunicação ao IFP, portanto, enviando um mail, com a ideia do processo, com o nome do estagiário, a data do início da suspensão e o período abrangido, o motivo da suspensão e uma declaração da estagiária dizendo que se encontra nessa situação. Portanto, terá que fazer isso e, junto da Segurança Social, fazer o enquadramento correto, porque não tem o porquê de ficar excluído do apoio. Poderá estar preenchendo estes requisitos, estando classificada como trabalhadora por conta de outra e contactando o IFP para essa situação. Agora, a Otília, sim, Pizarro. Portanto, se bem entendo a pergunta, tem a ver então com renovar o pedido de apoio extraordinário para trabalhadores independentes para o mês de abril. É realizado até quando? Até ontem. Até ontem. Até ontem. Agora, sabemos também que há medidas de exceção, sabemos que muitas das vezes, mesmo não escrito, há prazos que são considerados e que são prorrogados intuitivamente pelas instituições, portanto, é fazê-lo o mais cedo possível, sendo que, pronto, haverá sempre o argumento de recusar, por entrar fora de prazo, mas também pode haver a possibilidade de o aceitarem. É fazê-lo o mais depressa possível, caríssimo. Era até ontem. Era até 30 de abril, era até 30 de abril, foi prorrogado até ao dia 4 de maio, hoje é dia 5. António, deixa-me interromper. Portanto, existe uma boa vontade por parte da Segurança Social em colaborar nestas situações e poderá ser feito este pedido, julgo que conseguem fazê-lo, mas terão que ter um caminho, alguém na Segurança Social que encaminhe o processo, portanto, para que ele ainda seja tratado. Portanto, mas terminou ontem esse prazo. Relativamente ao mês de maio, não se distraiam que vai ser do dia 20 ao 30 de maio este pedido.
Temos aqui outra pergunta da Clara. Não, antes disso, a Otília Pizarro diz como a melhor forma é começar por um contacto telefónico e abrir o jogo e dizer o que é que se passou. E naturalmente que em função disso serão-lhe dadas as diretrizes necessárias. Portanto, pelo menos assim esperamos que aconteça. Sim, existe boa vontade. Às vezes, pronto, nós sabemos que temos alguns impedimentos, mas tem funcionado. Clara Roque pergunta-nos sobre o último apoio. O último apoio foi aquilo que eu disse. Portanto, dia 11, à partida dia 11, teremos novidades com a portaria onde vão discriminar exatamente aquilo que está. Neste momento podemos só intuir das medidas que foram aprovadas, e as medidas são de facto entre 500 e 5 mil euros para todas as rúbricas. Portanto, a pergunta é se há repartido por várias rúbricas, se os 500 mil euros poderá ser por mais que uma. Ou seja, em princípio não é 5 mil para cada rúbrica, é 5 mil na totalidade do apoio, em princípio distribuído de forma aleatória pelas diversas rúbricas em função das necessidades. Portanto, poderá não ser um valor muito elevado, mas pronto, 5 mil euros para um contexto de microempresas em adaptar as suas instalações, naturalmente que não é um valor muito elevado, mas pode de facto ajudar. Numa perspectiva de teletrabalho, já agora também alertar, estamos numa plateia que tem muitos contabilistas, também comecem a pensar que se calhar poderão vocês próprios aproveitar este mesmo regime e aproveitar estes 5 mil euros para desenvolver aplicações de trabalho dentro da vossa esfera que sejam úteis para o teletrabalho. Portanto, é algo que deve ser considerado. Agora, estamos ainda numa fase inicial, a portaria ainda não saiu, nem sequer sabemos bem como é que se irá submeter, eles dizem um processo simplificado, esperemos para ver se será simplificado ou não, e esperemos que corra melhor do que têm corrido algumas medidas. E pronto, mais questões. Colega Clara Roque, já agora recomendo que amanhã assista, se faz favor, à nossa reunião livre. A senhora bastonária vai dar bastantes informações sobre esta matéria. Inclusivamente, a Ordem está a pensar em criar um manual para distribuir, para todos os contabilistas terem acesso, para ajudar os seus clientes nesta nova tarefa. Amanhã vai haver essa informação. A senhora bastonária vai dar informações sobre este novo apoio. Obrigado. Muito bem. Nós temos aqui uma outra dúvida no seguimento do Gonçalo Santos. Portanto, se pode fazer a prorrogação mantendo a sócia-gerente, portanto, os outros 2 trabalhadores em layoff e a sócia-gerente vai se manter em trabalho. Sim, claro que sim. A prorrogação, o sócio-gerente não tem qualquer apoio à sua remuneração, o sócio-gerente tem direito à isenção das contribuições se for entidade empregadora, que é o caso. E, portanto, poderá fazer essa prorrogação mantendo 2 trabalhadores em layoff e estando o sócio-gerente na empresa. E continua a ter direito à isenção da parte dela, do sócio-gerente. Sim, como o MOI, sim. Ok, com certeza. Muito obrigado. Nada. Foi feita a suspensão de um contrato de trabalho profissional no Instituto de Emprego, o enquadramento da Segurança Social foi feito como estagiária. A nível interno, para o pedido de apoio ao gerente, visto não ter nenhum funcionário a não ser a estagiária, foi considerado como TCO. Posto isto, quando do registro do pedido de apoio ao gerente, o mesmo dava erro por não ter os requisitos necessários. Foi feita a exposição à Segurança Social a nível nacional e regional, mas não obtive resposta até à data de hoje. Portanto, aqui no fundo era não ser propriamente um empresário em nome individual, não ser um trabalhador independente, não. Não, portanto, aqui tem a ver com a estagiária, pronto. Portanto, no fundo, a estagiária foi considerada, sim, diz. Portanto, está aqui feito um enquadramento que não é devido e é um problema que terá que ser resolvido na Segurança Social. Portanto, o enquadramento é que não está bem feito. E, portanto, ou seja, a estagiária estaria como funcionária. Pronto, não consideram que o sócio tenha funcionários e daí não estar em condições. Portanto, mas isso terá mesmo que ser resolvido diretamente com a Segurança Social. Eu julgo aqui, se o colega puder pedir à ordem ou enviar um mail para pedir algum auxílio, julgo que com certeza poderá ser atendido também. Mas terá que ser a Segurança Social a fazer o enquadramento correto.
Irá ser feito, muito bem. E temos então agora ainda questões em aberto do colega Luís Carvalho. Luís Carvalho. Caro Luís, avance enquanto isto está calmo. Luís Carvalho. Tem que ligar o micro. Ligar o micro. Bem, muito obrigado. Quanto ao apoio extraordinário, quando é que se considera retoma? Quando a empresa inicia a sua atividade em termos normais, ou quando, mesmo que não, ou que esteja enquadrado naqueles abaixo dos 40% da faturação? Não sei se me expliquei bem. É retoma? Acho que sim. É que momento? Acho que sim. Repare, uma das condições é a quebra abrupta de rendimentos. Se essa quebra abrupta de rendimentos se mantiver, não pode dizer que retoma. A retoma não é simplesmente abrir a porta. Ok? Não é por eu ir trabalhar, por exemplo, a história do dentista, vou abrir o meu consultório. Ok, eu retomei a atividade, abri o consultório, mas mesmo assim tenho 2 funcionários que não estão a trabalhar por algum motivo. Porque não tenho agendamento, porque não tenho consultas. Portanto, isso vai se refletir na minha faturação. Portanto, a perspectiva da quebra abrupta mantém-se dos 40%, embora eu tenha portas abertas. Portanto, esta é a minha perspectiva. Sim, é esse o entendimento. E se se mantiver nessas condições, só em julho, terminando o prazo das 3 renovações, só a partir daí é que poderei pedir este apoio extraordinário, não? Exatamente. Colega Luís, é assim, vai manter o apoio se a empresa estiver com todos os trabalhadores a tempo inteiro, mesmo que tenha uma quebra na faturação, não vai ter apoio nenhum. Porquê? Porque os trabalhadores não têm nenhuma quebra, não é? Não têm suspensão nem redução do contrato. Enquanto houver trabalhadores com suspensão ou redução do contrato e a empresa se mantiver nas condições de acesso, que neste caso pela quebra dos 40%, está em condições de continuar neste pedido de apoio. Sairá deste pedido de apoio quando deixar de ter condições ou deixar de ter funcionários que preencham os requisitos. Devidamente esclarecido. Muito obrigado. Ok, nada. Disponha, colega. Mais dúvidas? Eu posso colocar uma. Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Faz favor. António Caseiro. Naqueles pedidos de apoio que nós fizemos. Está tudo bem de saúde? Isso é que é bonito. Está tudo bem. Naqueles pedidos de apoio que nós fizemos por decisão, ou seja, entramos na layoff por decisão da deliberação administrativa, se houver um despacho a dizer que a empresa pode trabalhar, eu posso continuar na layoff? Se preencher um dos outros requisitos, colega. Os 40%, por exemplo? Imagina uma empresa que foi obrigada a fechar. Certo? Um restaurante. Administrativa. Um café ou um restaurante. Foi obrigado a fechar, não podia estar a trabalhar. Agora já pode trabalhar a partir do dia 18. Se a empresa decide chamar todos os funcionários para o serviço a tempo inteiro, deixa de ter condições para pedir o apoio porque não tem apoio nenhum a receber. Mas diz, não, eu vou abrir, mas só com metade dos funcionários. Ok. Tem uma redução que mantém de 40% abaixo da faturação, pode pedir apoio para os funcionários que não estão a trabalhar. Portanto, tem que ver sempre o enquadramento. Deixou de preencher um requisito de acesso, mas tem preenche um outro dos requisitos. E como nós tínhamos dito, eles não são cumulativos, basta um deles para poder ter acesso. Sim, senhor. Era mais um esclarecimento. Obrigado. Nada, colega. Tudo bem, disponha. Obrigado. E um abraço. Obrigado, igualmente. Mais questões, colegas? Ninguém tem mais questões para colocar? Eu não sei se isto é bom ou se é mau, não terem dúvidas, Manel. O colega El Santos colocou mais uma questão, se puderem ver. Sim. Qual o prazo para pedir apoio de redução de 40% da faturação, querendo aplicar esse apoio ao período de 14 de abril a 13 de maio?
Mas que apoio é que quer, colega? Redução, portanto, os 40% servem para muitos apoios. Cabe quase em tudo esta lógica dos 40%. Qual é o apoio que pretende? Antes de mais, António, já devia ter pedido. Neste caso, suspensão do contrato de trabalho. Mas já Suspensão deveria total ter... do contrato. Estamos a falar de 40% da faturação querendo aplicar-se apoio a 14 de abril a 13 de maio. Já deveria ter pedido, em princípio. Portanto, esta não é possível, portanto, neste caso, só de 1 de maio a 31 de maio. Também já deveria ter pedido. Eu 1 de maio a 31 de maio. Então é assim, no dia em que eu peço, aplica-se daí para a frente? Sim. Por um período de um mês que não tem que ser coincidente com o mês de calendário. Portanto, e funciona para a frente. O dia que nós, no início de abril, pedimos o apoio para o mês de abril. Ok. Certo. Excepcionalmente, no início de abril, mediante as condições em que nós estávamos enquadrados para o acesso, podemos dar lá a data do dia 16 de março, caso tivesse tido essa questão. Mas excepcionalmente no início de abril. Ok. Ok, muito obrigado. Nada, colega. Há mais uma questão aqui no chat? PN posto 3. Sim, sim. Portanto, os sócios gerentes só vão ter isenção contributiva, não recebem não o recebem, apoio recebem. Como os outros. Não recebem. Não recebem. Não recebem. Os sócios gerentes que tenham trabalhadores, os sócios gerentes, portanto, empresas que têm trabalhadores. Os membros de órgãos estatutários têm isenção da segurança social, mas não têm o apoio à manutenção do posto de trabalho. Portanto, têm só a isenção da segurança social. Bom, não havendo mais nenhuma questão, se calhar dava a palavra ao Dr. Manuel Teixeira para fazer o encerramento, se assim o entenderem. Está bem? Colegas, então não há mais questões que queiram colocar. Resta-me, antes de agradecer aos nossos oradores, resta-nos dizer o seguinte: também chamar a atenção para os nossos colegas contabilistas certificados, que a Ordem vai disponibilizar agora mais cerca de mais de 2 dezenas de formações em e-learning à distância, mais concretamente 24 formações, e os colegas podem consultar no nosso site e inscrever-se, porque é uma formação bastante... tem uma diversidade muito grande de temas, e é interessante os colegas verem o calendário para se poderem inscrever. Resta-me então agradecer a todos, agradecer nomeadamente ao NERB também, acho que a colega que já saiu, a Ana Paula Lousada, que já saiu, agradecer a disponibilidade e a iniciativa. Naturalmente que a Ordem está sempre disponível para estas e outras iniciativas do género. Também aos nossos oradores, Rui Costa e António Dias, e a todos os presentes. Até uma próxima, fiquem todos bem de saúde e mantenham-se bem protegidos, que é o que nos interessa. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Obrigada. Obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde.